Mateus 5,33. Outrossim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é procedência maligna. Por que é que Jesus, de cara, parece proibir o juramento? Ele diz: não jure de forma alguma. E ele diz: antigamente vocês ouviram, Deuteronômio 10, 20, ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele chegarás, e jurarás pelo seu nome. Em Números e em Levíticos há algumas indicações e ordem para que os juramentos ao Senhor fossem cumpridos. Eles não podiam ser quebrados. Deuteronômio 23, 21 diz que aquele que vote ao Senhor esse voto tem que ser cumprido. O juramento, gente, sempre foi uma espécie de garantia, de selo, porque a palavra do homem foi perdendo o seu valor. Então tudo que precisava ser sério e honesto, acrescentava-se logo um juramento. Isso dizia também que toda palavra dada sem o juramento não tinha seriedade, não tinha peso algum, né? Jesus vem revolucionar os esquemas viciosos de pensamento, dizendo que mesmo quando há juramento, a sua palavra precisa ser verdadeira. Agora, quando não tem juramento, igualmente tem que ser verdadeira. Não precisa ser necessariamente atrelado a um juramento. E tem pessoas que colocam categorias, de juramento. Se for assim eu juro pela minha mãe morta, tem um peso. Se for eu juro pelos meus filhos, pela felicidade dos meus filhos. Então, queridos, o juramento não nos autentica, não nos valida, mas a sinceridade é que empresta valor à jura, porque a verdade de Deus ela é a nossa bandeira. A verdade mora na gente e toda mentira tem que ser banida do nosso coração. Jesus está dizendo e ensinando o padrão do reino de Deus. Percebam que a construção desse reino está na verdade, sempre. Todas as outras virtudes, para se firmarem, precisam de verdade. Coração puro e humildade, na verdade. Manso, na verdade. Os que choram, na verdade. Os misericordiosos precisam estar na verdade. Percebam que isso está para além dos juramentos. Verdade é chamada, é clamada em todo o tempo. A daqueles que juram por Deus, por ser assim o maior lastro de verdade que alguém pode aferir, Agora, quem jura por alguma coisa é porque está admitindo que pode haver alguma suspeita de mentira na sua palavra. O que Jesus está dizendo não diz respeito a proibições. Lembra que o que vimos antes? Que o pecado e seus problemas não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que essencialmente nós somos por dentro. E vocês viram onde é que está a germinação, o nascedouro do pecado? Que o nosso problema com o pecado é o que a gente é. O que nós fazemos é resultado do que nós somos. Por isso que o arrependimento ele tem que estar intimamente ligado a isso. Eu não me arrependo do que fiz antes de me arrepender do que sou. Então a dor do pecado, o sofrimento que vem de Deus nunca está primordialmente ligado no que eu fiz, mas essencialmente no que eu sou. Porque o pecado, na verdade, é um indicador do que eu sou. E isso precisa doer. O arrependimento traz contrição, coração humilde, humilhação quando isso ocorre. Então Jesus está dizendo: vocês não precisam jurar nem por Deus, porque as suas obras já estão diante dele, inclusive o que você fala. E Jesus está dizendo: se vocês são pessoas de Deus,
e se sentem diante dele, não jure por nada. Façam valer a palavra que vocês têm, aquilo que vocês são. Vocês são meus, então não quebre a sua palavra, seja verdadeiro. E isso construirá em você um caráter santo, inclusive para as pessoas que estão vendo vocês. Se você não consegue dar valor ao que você diz como lastro de sinceridade, é melhor você não dizer o tal sim, não, não, sim, sim. Isto é libertador e isto autentica você e torna você verdadeiro 100% diante das outras pessoas. Se você não está determinado, decidido a chegar no horário, não diga que você estará lá. Se você não está determinado a fazer, não diga que você vai tentar fazer. Abstenha-se de falar, mas se for falar, use de honestidade e sinceridade. Outra coisa que Jesus diz quando fala sobre cabelos brancos é que você não tem controle de nada na sua vida, nem da contagem dos seus dias, do seu envelhecimento, por exemplo. Não retarda ou não adianta o seu envelhecimento. Você precisa apenas dar cumprimento à palavra que você diz. A vida ela é cheia de variantes e de consequências e de contingências. Depois você não consegue cumprir tudo e restará apenas as desculpas ou as transferências de culpa. Ah, mas eu não consegui cumprir por causa disso ou por causa daquilo. Então para que jurar? É uma bobagem, é de uma vaziez sem tamanho. Você não tem como garantir nada, meu filho. Então os homens tentam garantir a verdade na sua boca e na boca dos outros. E é por isso que existem até tribunais humanos em que há um crime de perjúrio. Se você for lá e você for pego em mentira, você vai ser preso. Ou como é na América, né, quando o depoente coloca a mão sobre a Bíblia e diz: eu juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Peraí, mas quem é que garante isso? Quem é que banca esse negócio? Outra coisa, toda mentira é também a ausência da verdade. Quando uma verdade é escondida, ali habita a mentira. E é por isso que muita gente chega a dizer: não, eu não menti, eu apenas omiti. E dizem isso como se isso o isentasse da mentira. Só que isso será julgado pelo Senhor, se a omissão teve o desejo maligno de não dizer a verdade, e se o desejo foi para um dano menor ou não, para evitar, por exemplo, magoar alguma pessoa ou ferir alguém. Porque eu sempre digo a verdade, mas eu nem sempre a verdade eu digo. Por exemplo, um bebê nasceu feio, como eu acho feinho, toda a cara de bebê novo, aí eu não vou dizer: nossa, que feio o bebê, ok? Algumas verdades, às vezes, podem parecer verdades, mas podem ferir a pessoa que está escutando. Então, o bom senso e um coração puro diante dos perigos da vida pode fazer essa tal omissão. Mas espera aí, o Davi, por exemplo, se fingiu de doido. As parteiras lá no Egito, elas omitiram que havia mais crianças lá, ok? Há de haver no mínimo bom senso e sabedoria para não usar até a verdade para causar danos. Agora, no modo geral, Jesus não deixa de dizer sobre a métrica correta da palavra do crente. Tem que ser sim, sim e não, não. Percebam que Jesus não está proibindo o juramento, mas é uma recomendação para que os que são seus, porque a palavra de cristão carrega em si juramento que é tácito, está colocado lá, ok? Um cristão não tem que mentir. Então, na igreja do primeiro século, isso era tão sério que os cristãos, quando iam assinar alguma coisa, eles colocavam uma cruz ao lado da assinatura. E quando alguém via aquilo, confiava com o seguinte pressuposto: se ele é um cristão, ele nunca me fará algum mal. Só que o pecado da indiferença e da incredulidade religiosa foi crescendo e isso caiu em desuso. Por quê? Porque os malandros, os safados, começaram a usar esse recurso para dar golpes e para falsear a vida, para mentir e prejudicar as pessoas. Nos nossos dias,
Ainda há pessoas fazendo isso, sabiam? Colocando a cruz para chancelar a mentira que contam na vida. Até crentes fazem isso na mais absoluta ignorância ou maldade, né? Um exemplo comum disso está no juramento feito, por exemplo, nas orações dos crentes. Jesus ensinou a orar pedindo em nome dele. E diz mais: e tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Os crentes meninos ou malandros, eles começaram a usar o nome de Jesus para facilitar a vida com Deus. E acham que no acesso a Deus podem usar esse expediente para conseguir benesses do Senhor. Oram e se dispõem diante do Senhor e depois vão pecando, quebrando relacionamentos, ficando indiferentes e até desprezíveis. Usam o nome de Jesus como um juramento, como um abracadabra para conseguir as coisas. E isso também é usar o nome de Deus em vão. É seríssimo isso, queridos. E toda vez que alguém diz um sim e depois vira um não, ou diz um não e depois vira um sim, se assemelha ao diabo, que é pai da mentira. Está gerando no ventre, com um sim, um filho estranho, que também é um não. E se torna um semelhante ao diabo, porque gera para a morte da verdade. Por isso Jesus diz que nada está acima de você para te autenticar, para te validar. A verdade tem que estar em você, porque a verdade é a palavra de Deus e ela é verdade que garante um juramento de vida, porque simplesmente ela é a pura verdade. Portanto, seja verdadeiro. Deus os abençoe.